Boa tarde, pessoal. Eu sou o Bernardo e eu vou mostrar para vocês a experiência que eu tive aí de uma semana que eu vinha a trabalho para o Rio e eu acabei ficando com o carro do meu padrasto, Armando, que é um carro preparado para pessoas que têm deficiência ou algum tipo de dificuldade nas pernas e que precise para isso fazer essa adaptação no carro. Eu vou mostrar para vocês o mecanismo, como é que funciona, e contar um pouco do que eu senti nessa semana que eu passei com esse carro, de facilidades, dificuldades, e mostrar para vocês aí que tem alguma dúvida ainda ou interesse em estar adaptando o seu carro para facilitar a sua vida ou de alguém que você conheça, que vale a pena, vale muito a pena. E vamos lá, vou mostrar para vocês. Esse carro é um HR-V da Honda, ele é novo e eu vou mostrar para vocês o dispositivo e como é que ele ficou instalado no carro. Ele é um mecanismo totalmente mecânico. Você pode ver que ele tem uma barra aqui abaixo do volante. Essa barra é acelerador e freio. Se você puxa ela contra você, ela acelera o veículo. Ela ativa lá embaixo o acelerador através dessa peça que é conectada da barra até o acelerador. Ou seja, é uma coisa relativamente simples, tá? E ela, quando é ativada para frente, ela freia e ela ativa da mesma maneira, no mesmo sistema, o freio do veículo, tá? Entrando no veículo, a gente já tem uma primeiro comentário que eu faço em relação ao que eu tive aí de experiência, é que tem uma pequena dificuldade de acesso devido à colocação dessa barra aqui. A posição dela atrapalha um pouco, mas atrapalha aí, no caso, pessoas como eu, que utilizam a perna, né? Então, no caso dessa adaptação ser feita para um veículo de pessoas que não tem a utilização da perna, não acredito que seja um empecilho ou que chegue a atrapalhar, não. E aí, dessa peça aqui de acelerador freio, que eu acabei de mostrar para vocês, eu vou entrar aqui no carro e eu vou mostrar para vocês aqui. Tem um outro detalhezinho que se instala também quando a gente coloca essa adaptação no carro, que é esse acessório aqui fica preso ao volante. Esse acessório ele ajuda muito, principalmente pelo fato de você estar sempre com a mão esquerda na função de acelerador e freio. Eu vou fechar a porta aqui para vocês verem exatamente como é que fica mais ou menos essa posição. Então ela funciona muito bem, como eu estava falando, para manobra. É muito realmente fácil você movimentá-la. É mais fácil, inclusive, do que quando não tem e você precisa fazer a manobra ou com as duas mãos ou com uma só por cima do volante. Ele ajuda muito, e principalmente pelo fato de você estar com uma mão só sempre na direção, com apenas uma, ela te dá uma facilidade de reação no trânsito, a qualquer coisa que possa acontecer. Você tem uma agilidade muito grande. Então ela realmente ajuda muito quem vai estar nessa situação usando esse equipamento, né? Para mim, que dirijo normalmente com auxílio dos pés, e essa bola às vezes eu não utilizo ela por um costume meu de estar sempre dirigindo, nunca ter dirigido com ela, então eu estou mais acostumado a usar as mãos no volante. Ela, no momento de uma manobra um pouco maior, ela pode vir atrapalhar, porque você tem sempre esse empecilho aqui no meio. Mas para quem realmente não vai estar utilizando as pernas, ela é muito boa, é muito ágil, funciona muito bem e te dá muita agilidade nas manobras. Uma outra coisa que eu percebo é que, principalmente nesse carro que a gente está, que é o HR-V, ele tem um apoio de braço que deixa a mão já estrategicamente posicionada aqui no acelerador. Então, é relativamente delicado. Uma leve puxada já acelera o veículo, e a frenagem também ela funciona muito fácil. Um leve toque já aciona o freio. E talvez eu fiquei uma semana com o carro, eu consegui pegar essa sensibilidade. Eu acho que é uma coisa que você pega muito rapidamente.
a sensibilidade do freio e da aceleração. Mas eu percebi uma dificuldade. Como você está com uma mão sempre ao volante, provavelmente utilizando esse acessório aqui da bolinha, e a outra acelerando e freando, você tem uma certa distância da alavanca para os comandos de farol alto, seta e farol. Então, o farol alto, o farol, no caso, quando deve ser aceso em função da luz do dia, ele não atrapalha, porque você faz normalmente com o carro parado, você já faz esse acionamento. Agora, uma seta que você precisa de vez em quando utilizar de emergência, no momento rápido, vai precisar fazer uma virada ou outra, você pode se atrapalhar um pouco, porque você tem que soltar completamente a mão do freio ou do acelerador do veículo. Então você precisa realmente soltar completamente para fazer esse acionamento, tá? Então isso é uma percepção que eu tive, mas o que eu posso dizer é que realmente é um mecanismo simples, mas que funciona muito bem. E eu aconselho realmente a quem hoje se encontra com dificuldade, ou como a experiência que eu tenho na minha família, que o Armando começou com esse problema da perna e sempre foi um cara que amou muito carro, sempre quis dirigir, e o fato de não poder dirigir para ele era uma coisa que incomodava demais ele. A instalação desse acessório resolveu. Uma pequena adaptação é precisa no começo. Tem alguns pontos que, como eu falei da seta, por exemplo, que você precisa estar se acostumando e claro, tem que dirigir com certa prudência, com um pouco mais de calma, talvez, do que com uma pessoa que utiliza as pernas, porque você, com certeza, tem uma limitação, que é o fato de não usar as pernas. As pernas são transferidas para o braço esquerdo, para essa aceleração e freio. Então você precisa realmente estar fazendo essa adaptação, mas que é rápida e que funciona muito bem. Aconselho todo mundo aí que tiver essa necessidade, que teste, vá a uma loja, conhecer o equipamento, vale a pena, é bacana, funciona muito bem. Eu posso dizer também que talvez, eu não sei, eu posso fazer para um próximo vídeo essa pesquisa, se existe algum outro tipo de mecanismo de auxílio para quem precisa dirigir sem a utilização das pernas. Eu acho esse carro, por exemplo, ele tem o pedal shift, então você pode passar as marchas tanto mais quanto menos por trás do volante. E eu fico me perguntando, por ter esse equipamento aqui, se talvez não fosse uma opção muito interessante, poderia vir inclusive de fábrica, por ser uma coisa mais tecnológica e que, por exemplo, vem de fábrica, os pedal shifts, se essa aceleração e essa frenagem do veículo não poderia de repente acontecer diretamente aqui. É possível até que exista já, eu vou fazer essa pesquisa, no próximo vídeo eu vou mostrar para todo mundo. Tá? Essas são as opiniões, minha experiência de uma semana num carro com esse tipo de preparação, e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escrevam, suas opiniões são muito importantes, tá bom? Um abraço a todos.